E, na sequência, nós vamos convidar o senhor José Eugênio, que vai discutir com a gente o contexto da construção civil. Por favor, senhor José Eugênio. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da Universidade Positivo, professor José Pio. Um carinho especial da Cris em fazer esse convite para nós, com muita delicadeza, e nós não poderíamos deixar de comparecer num evento de tamanha importância e dar uma oportunidade a vocês, na verdade, deixei a universidade, nunca a gente deixa de estudar, né? Mas há quase 40 anos atrás, o ano que vem faço 40 anos de formado, e nunca tive uma oportunidade parecida com isso. Tá? E como faz a diferença? Como faz a diferença ter uma oportunidade de até vendo as várias saídas dos diversos setores desse momento de crise que a gente está vivenciando. Eu trouxe uma apresentação, mas aproveitando a palestra e a palavra muito bem feita do Zé Eduardo, e até pela pressão do tempo, eu vou preferir conversar com vocês. Tá? A apresentação vai ficar aqui, os gráficos vão ficar aqui, mas eu acho melhor a gente conversar, eu acho que eu vou ficar um pouquinho menos pressionado aqui. Né? Mas, então, primeira coisa, eu presido o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, o Sinduscom Paraná. Esse ano fez 72 anos de idade e nós conseguimos uma façanha de ser o sindicato aqui no Paraná, ser o maior sindicato do país em número de construtoras associadas, construtoras e incorporadoras associadas. Isso demonstra que os nossos associados se sentem representados pela instituição, pelo nosso sindicato. E vem um valor agregado naquilo que é fornecido. E muito daquilo que é fornecido é o que a gente vai falar um pouco aqui. Né? E daí eu vou aproveitar muito a tua palestra, Zé Eduardo. Veja, nós já havíamos passado vários momentos anteriores em crises bastante significativas para o setor imobiliário. Foram várias as crises. Né? Então, todo aquele processo, por exemplo, muito se falou, e vocês já ouviram essa palavra, não, na construção o desperdício é de 30%. Alguns de vocês, pelo menos os mais antigos, já ouviram isso. Na realidade, nunca aconteceu esse 30%, né? Mas eram valores muito mais consideráveis do que nós fomos conseguindo ao longo do tempo. Então, hoje, o grau de... você não fala mais em desperdício, você fala em perda. Né? A diferença de desperdício e perda, acho que você já deve ter trabalhado aí dentro da universidade. Então, são perdas que você está sempre fazendo o seu monitoramento e sempre colocando como meta a sua redução, melhorando a sua produtividade, agregando novas tecnologias, de tal forma que isso já foi uma parte bem resolvida. Né? Imagine você entrar numa crise como essa que nós entramos e as nossas curvas do setor da construção, de incorporação, de vendas são muito semelhantes à que você apresentou aqui, Zé Eduardo. Né? O único detalhe que eu mostraria um pouquinho de diferença é que em 2009 nós também tivemos um pequeno abate como reflexo daquela crise dos Estados Unidos e da Europa. Então a gente teve ali, mas depois ele retomou ainda com muito mais força e fomos atingir o nosso auge ali por 2011 e 2012, foi o maior número de lançamentos imobiliários aqui em Curitiba. Nós chegamos a lançar, naquela época, algo como 12 mil imóveis, 12 mil unidades habitacionais, e hoje nós estamos na faixa de 20% disso. Nossas curvas são muito parecidas. Né? Então, nós também estamos olhando para trás, o mesmo nível ali, nós estamos em 2007. Né? Então, um pouco antes do começo do chamado boom imobiliário. Bom, dentro do Sinduscom Paraná, nós temos diversas comissões que atuam. E uma dessas comissões, uma das mais ativas, é da indústria imobiliária. Né? E dentro dessa comissão de indústria imobiliária, se discute muito isso. Nós trazemos técnicos, fazemos diversas palestras. O Marcos Catalhan, que é o nosso consultor de marketing imobiliário, tem uma participação bastante ativa nisso, de tal forma
que um pouquinho diferente de vocês, até por conta dessas crises passadas que nós tivemos, se investe muito em pesquisa. Se investe muito em pesquisa de mercado, se faz muito estudo de viabilidade e técnica econômica dos empreendimentos que são feitos, né? Então, esse também não foi o nosso problema agora. Aí a gente começamos a nos diferenciar um pouco, né? E diante de uma situação que é o seguinte, a demanda existia. E, na realidade, posso garantir e assegurar para os senhores, ela ainda existe, ainda vai existir por um bom tempo, num número bastante alargado, né? O que mudou, então? Mudou que nós entramos numa baita de uma crise econômica, né? Por problemas que todos nós sentimos e sofremos, acho que todos os setores aqui vão falar um pouco dessa crise vivenciada por nós todos. Nós estamos trabalhando com investimento, né, para aquele que vai comprar sua casa própria, ou vai comprar sua segunda casa própria, vai fazer um upgrade daquilo que ele vive, né, são investimentos de alto valor, né, que tem um financiamento de muito longo prazo, né? Então, um problema que nós não tínhamos, que nós tínhamos no passado, né, a demanda sempre existiu. O que não existia? Não existia crédito em quantidade suficiente e em juros numa proporção adequada que coubesse dentro do seu orçamento, né? Com isso, o que aconteceu a partir principalmente de um programa chamado Minha Casa Minha Vida? A questão do crédito foi bem resolvida, até por outras medidas também de ordem legal, né, que facilitaram a questão da existência desse crédito. Quais sejam? A questão do patrimônio de afetação, que era uma medida que de uma certa forma não, de toda forma, segurava o recurso que era aplicado pelo mutuário dentro daquela construção. Isso não era contaminado por uma situação que pudesse acontecer com a empresa como um todo, com uma incorporadora como um todo. Lembrando aqui, os mais antigos vão lembrar do caso da Encol, né? Então, aquele caso da Encol, a grande vacina que foi feito foi realmente um patrimônio de afetação. Então, ou seja, é criada uma nova empresa, uma sociedade de propósitos específicos, para ser a dona daquele empreendimento que está sendo feito, e não há uma contaminação entre os recursos ou as dívidas ou os passivos da construtora em relação àquele empreendimento que estava sendo feito. Uma outra situação legal, uma outra legislação que ajudou muito nisso, foi a questão da alienação fiduciária, né? Antes você trabalhava como garantia do financiamento que era feito, né, os agentes financeiros faziam, em cima de uma hipoteca. Só que para você efetivar essa hipoteca, para você retomar esse teu imóvel, você tinha que obrigatoriamente ir para a justiça, e isso demandava anos para a retomada desse imóvel. Com uma alienação fiduciária, essa ficou uma situação até fora, extrajudicial, você tinha uma retomada muito mais rápida do imóvel, né? Bom, com isso, então, começou-se a ter mais crédito, houve políticas públicas também para isso, e o mercado cresceu como um todo, acompanhando todas as outras atividades, né? Aconteceu assim com os veículos, aconteceu assim com as exportações e com todos os outros bens. O nosso também não foi diferente. Bom, agora chegou-se na crise, ou seja, a demanda continua, porém o comprador ficou diante de uma situação em que ele não tinha segurança no que ia acontecer para ele no próximo, daqui a poucos meses na frente. Ele não tinha certeza, ou já estava vivenciando a questão do desemprego, ou dele ou de alguém próximo dele. Com isso, então, o mercado já foi se amainando, diminuindo bastante. E nós, com um número de lançamentos, né, feitos em função daquela demanda, daquela expectativa de venda em relação a isso, né? Então, realmente, as vendas caíram bastante e criamos um grande estoque de imóveis dentro da cidade. Nós chegamos a ter mais de 12 mil unidades em estoque na cidade, considerando o estoque entre as unidades prontas e entre as unidades em construção. Bom, o que tem acontecido, então, o que o setor fez em relação a isso, né? Houve uma revisão estratégica das empresas, né? Uma consolidação do setor. Teve também uma situação que aconteceu aqui, que nós tivemos, em função desse boom imobiliário, uma entrada muito grande de empresas de capital aberto, de fora, que vieram aqui para Curitiba. Isso fez com que o preço da terra se crescesse bastante, dificultasse um pouco, encarecesse também a construção aqui no
estado do Paraná, em especial Curitiba, e essas empresas, então, na sua maior parte, saíram daqui, né? Então, começou-se a fazer uma reavaliação de lançamentos. Tá? Então, se nós chegamos a ter 12 mil unidades lançadas num único ano, hoje nós estamos também na parcela de 20% delas. Ou seja, nós estamos adequando o setor como um todo, as empresas, com uma grande orientação nossa, né, representando o setor e tendo obrigações perante quem nós representamos, de fazer as orientações. Olha, não existe mais mercado para aquilo. Não que não exista demanda, mas não existe crédito, nem quem esteja com disposição de enfrentar um risco dessa natureza agora, nesse momento. Então, houve um ajuste nessa oferta, né? Outra coisa, nós tivemos que baixar aqueles estoques. Então, houve várias promoções, também houve estratégias promocionais para públicos específicos. Então, por exemplo, quem tinha garantia de emprego, quem tinha condições assim, de pensar um pouquinho melhor do seu futuro? O servidor público. Então, fizemos uma feira específica para o servidor público chamada Habitacerta. Foi um sucesso. Um final de semana na FIEP, vendemos imóveis que ninguém saiu de lá com as mãos abanando. Todo mundo conseguiu vender, né? Além disso, outros feirões imobiliários, nós acabamos de sair um agora, promovido pela ADEME, no Parque Barigui, também na semana passada, semana passada, retrasada, também foi um grande sucesso. Ou seja, promoções para que a gente reduza esse estoque e faça com que também as empresas tenham liquidez para pensar um pouco a mais no seu futuro. Bom, outra questão que também foi feita, a estratégia das incorporadoras, das empresas, foi utilizar esses estoques, né, esses ativos, em processo de permuta. Então, eu estou construindo lá, estou fazendo a construção do meu prédio, então, com algum daqueles fornecedores, ou vários deles, ou os mais significativos, eu vou trocando parte, em alguns casos por imóveis por completo, outras parte daquilo em ativos e parte em dinheiro. Então, também foram outras estratégias para a gente atravessar todo esse tempo. E outra foi a questão de você fazer um financiamento direto das empresas, dar mais espaço, dar mais tempo para o pagamento. Então, facilitar a vida daquele que ainda tem um pouco de confiança, tem um pouco mais de confiança no seu futuro, mas sabe que está numa oportunidade e tem interesse e precisa de fazer o seu novo imóvel. Bom, outra coisa e outro trabalho que a gente também fez foi bastante na questão da comunicação. Abrir, focar bastante na questão da imprensa, né, para divulgar que realmente se está num momento muito bom de se comprar imóveis. Né? Você chegou, o estoque está baixando, os lançamentos estão diminuindo, é uma questão de tempo que esses preços vão ser retomados um pouco mais lá na frente. Então, isso a gente fez ver bastante e os compradores estão se sentindo já um pouco pressionados em função disso, porque estão enxergando que é isso mesmo que vai acontecer. E vai acontecer. Né? É só uma questão de um pouco mais de tempo. E os preços, então, estão ideais. A questão foi demonstrar isso. Né? Outra coisa agora, nos lançamentos, focando mais, detalhando mais essas pesquisas e vendo qual é o público efetivamente que tem uma condição de dar uma resposta melhor agora. Né? Então, os padrões mais econômicos, os imóveis aí na faixa de 200, de 150, 200, um pouco mais que isso, estão sendo aqueles os mais atraentes, que você sente que tem uma demanda maior e uma demanda que deve, uma probabilidade de negócio muito maior. Né? Bom, falando um pouquinho então para concluir. Né? As vendas estão estáveis em relação a 2015. Tá? Eu digo assim, nós já estamos andando no fundo do poço. E há uma leve inclinação de aclive, né? Ou seja, de subir. Ainda não é nada do esperado, do desejado. Nós temos dados, por exemplo, do emprego, do CAGED, que é do Ministério do Trabalho, que já no mês de maio e no mês de julho já houve mais contratações de pessoal da construção civil do que demissões, ou seja, já tem um saldo positivo. É diferente do que está acontecendo na indústria ainda, ou de forma geral. Né? A gente já está conseguindo enxergar, né, o próprio empreendedor com um pouco mais confiantes em relação ao seu futuro. Né? A queda, eu acho que, para concluir isso, pessoal,
nós já sentimos um clima de mais otimismo no setor. Esse clima de otimismo vem do próprio investidor, do próprio incorporador, enxergando saídas econômicas para o país, uma retomada do crescimento, e o Brasil precisa disso, afinal nós estamos aí com seus 12 milhões de desempregados, como bem disse o Rogério, e o país não pode suportar isso, e nós temos todas as condições para sair desse ponto. O Brasil é muito maior do que essa crise, né? Infelizmente, de vez em quando a gente leva alguns baldes de água fria, como levamos anteontem, né? Havia uma expectativa muito grande em relação ao que aconteceria com a presidente, e no fim ela ficou pela metade. Infelizmente, não foi por ela, mas foi por vários, que a gente sente isso, essa percepção que nós temos, muito para salvar vários desses políticos que estão até aqui enrolados com a questão de Lava Jato e outras coisas mais. Mas nós mantemos o nosso otimismo, né? E é essa é a força que nos faz acreditar, e mais que acreditar, modificar o nosso futuro, né? E eu acho que é isso que vocês saem da universidade, estão aqui na universidade, para modificar o seu futuro. E nós trabalhamos e participamos para isso. Muito obrigado a todos.